Roubará o homem a Deus? Vejam o que Ellen White escreveu em Testemunhos Seletos 2, página 39, sobre os dízimos e as ofertas. O Senhor fez a difusão da luz e verdade na terra dependente dos esforços voluntários e das ofertas dos que são participantes dos dons celestiais. Relativamente poucos são chamados a viajarem como ministros ou missionários, mas multidões devem cooperar em disseminar a verdade mediante os seus recursos. A história de Ananias e Safira é-nos dada para que possamos compreender o pecado do engano com respeito a nossas dádivas e ofertas. Tinham voluntariamente prometido dar uma porção de sua propriedade para a promoção da causa de Cristo, mas quando os meios estavam em suas mãos, deixaram de cumprir aquela obrigação, desejando ao mesmo tempo dar aos outros a impressão de terem dado tudo. Sua punição foi assinalada, a fim de que pudesse servir como perpétua advertência aos cristãos de todos os séculos. O mesmo pecado acha-se terrivelmente prevalecente nos tempos atuais, no entanto não se ouve de semelhante punição notável. O Senhor mostra uma vez aos homens com que aversão ele considera tamanha ofensa contra suas sagradas reivindicações e sua dignidade, e então os deixa seguir os princípios gerais da administração divina. Ofertas voluntárias e o dízimo constituem a receita do Evangelho. Dos meios confiados ao homem, Deus reivindica determinada porção o dízimo, mas ele deixa todos livres para dizerem quanto seja o dízimo, e se querem ou não dar mais que isso. Devem dar segundo propõe no coração. Mas quando o coração é comovido pela influência do Espírito de Deus, fazendo-se um voto de dar determinada importância, aquele que faz o voto não tem mais nenhum direito à porção consagrada. Comprometeu-se diante dos homens, e estes são chamados a testemunharem o ajuste. Ao mesmo tempo incorreu ele numa obrigação da mais sagrada espécie, de cooperar com o Senhor em construir o seu reino na terra. Promessas desta espécie, feitas a homens, seriam consideradas obrigatórias. Não serão mais sagradas e obrigatórias quando feitas a Deus. Porventura as promessas feitas perante o tribunal da consciência serão menos obrigatórias do que acordos escritos, feitos com homens? Quando a luz divina brilha no coração com clareza e poder incomuns, o egoísmo habitual afrouxa as garras, e há disposição de dar a causa de Deus. Ninguém precisa esperar que lhe seja permitido cumprir as promessas feitas então, sem um protesto da parte de Satanás. Ele não se agrada com ver desenvolver-se na terra o reino do Redentor. Sugere ele que a promessa feita foi demasiadamente grande, que lhes poderá anular os esforços de adquirir propriedade ou satisfazer aos desejos da família. É maravilhoso o poder que Satanás tem sobre a mente humana. Ele labuta com todo o fervor para conservar o coração dos homens dominado pelo egoísmo. A única maneira que Deus ordenou, para fazer avançar sua causa, é abençoar os homens com propriedades. Dá-lhe sua luz do sol e a chuva, faz a vegetação medrar, dá saúde e habilidade para adquirir meios. Todas as nossas bênçãos provêm de suas munificentes mãos. Por sua vez, deseja que os homens e mulheres mostrem sua gratidão. Devolvendo-lhe uma parte em dízimos e ofertas, em ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. O coração dos homens endurece-se pelo egoísmo, e como Ananias e Safira são tentados a reterem parte do preço, ao mesmo tempo que pretendem cumprir as regras do dízimo. Roubará o homem a Deus? Se os meios entrassem no tesouro exatamente de acordo com o plano de Deus, 1/10 de toda a renda, haveria abundância para levar avante a sua obra. Bem, dirá alguém, continuam a vir os pedidos para dar a causa. Estou cansado de dar. Estareis mesmo cansados? Então, permiti que vos pergunte, estáis cansados de receber das beneficentes mãos de Deus? Só se ele deixasse de vos abençoar, deixaríeis de estar sob obrigação de restituir-lhe a porção que reivindica. Ele vos abençoa para que esteja em vosso poder abençoar aos outros. Quando estiverdes cansados de receber, então podereis dizer, estou cansado de tantos pedidos para dar. Deus reserva para si uma parte de tudo que recebemos. Quando isso lhe é restituído, a parte remanescente é abençoada, mas se for retido, tudo se tornará, mais dia menos dia, uma maldição. A reivindicação divina primeiro, tudo mais é secundário. A seguir vamos ver 6 pontos que nos leva a refletir. 1. O princípio da contribuição voluntária.
Deus escolheu que a luz e a verdade fossem espalhadas pela terra através dos recursos voluntários de seu povo. Nem todos são chamados para pregar, viajar como missionários ou dedicar-se integralmente à obra, mas multidões podem cooperar sustentando a missão com seus recursos financeiros. 2. A lição de Ananias e Safira. A história, Atos 5, 1-11, é usada como exemplo de que enganar a Deus com relação às ofertas é um pecado sério. Eles prometeram doar uma parte de sua propriedade, mas retiveram parte do valor, tentando aparentar fidelidade que não tinham. A punição severa serviu como um aviso eterno de que promessas feitas a Deus não devem ser tratadas com leviandade. 3. Dízimo e ofertas. O dízimo, 10% da renda, é a parte que Deus reivindica como sua, mas Ele deixa a cada pessoa decidir se quer dar além disso. As ofertas são voluntárias, mas quando feitas mediante voto ou compromisso espiritual, tornam-se sagradas e obrigatórias perante Deus. Não devolver o dízimo ou as ofertas é comparado a roubar a Deus, pois essas contribuições sustentam a sua obra. 4. A tentação de reter e o egoísmo. Satanás trabalha para enfraquecer a disposição de doar, sugerindo que as promessas são exageradas ou que as necessidades pessoais são mais urgentes. O egoísmo leva muitos a reterem o que prometeram, mesmo enquanto desfrutam das bênçãos divinas, chuva, sol, saúde, capacidade de adquirir bens. 5. A relação entre fidelidade e bênçãos. Quando se devolve a parte que Deus pede, o restante é abençoado. Mas quando se retém o que lhe pertence, isso pode se tornar uma maldição. A ordem correta é primeiro Deus, depois as outras necessidades, pois é Ele quem dá os recursos para suprir tudo. 6. A pergunta central: roubará o homem a Deus? Essa pergunta, Malaquias 3:8, desafia cada pessoa a refletir: estamos sendo fiéis ao que prometemos a Deus? Reclamar de pedidos para contribuir revela falta de gratidão, pois quem recebe bênçãos contínuas de Deus também tem responsabilidade de retribuir. Irmãos, que sejamos gratos a Deus, e fiéis. Deixa nos comentários: sou fiel ao meu Deus. Deus te abençoe.